Nesse vídeo, nós falaremos sobre sistemas numéricos, em especial conversão de base entre as bases decimal e binária. Então, o sistema de numeração binário ele é importante porque é utilizado nos endereços de rede, no endereço IPv4, né? Então, o sistema de numeração binária ele consiste em zeros e uns, que são os chamados bits, que é o que na verdade os computadores processam, são as informações que são passadas para os próximos saltos, e tudo que o computador processa, ele processa na base binária, né? Então, esse sistema, ele é importante porque é o sistema utilizado pelos equipamentos. Só que quando a gente fala de endereçamento, a gente não está falando só de equipamentos, a gente fala também de pessoas, de humanos. E aí as pessoas, elas não conseguem processar de uma forma natural a numeração binária, tá? Então, para nós é muito mais fácil, muito mais natural trabalhar com a numeração na base decimal. Então, o sistema de numeração binária consiste em zeros e uns, temos apenas dois valores, e o decimal temos valores que variam de 0 a 9. Os hosts e os equipamentos, eles vão trabalhar sempre com endereçamento binário, todo o endereço, a sua origem é a base binária, mas ele pode ser representado para as pessoas em outra base que torne mais fácil a compreensão humana. Então, o IPv4 vai usar endereçamento na base decimal, A representação dos números binários é dada na base decimal. Quando a gente fala de IPv6, a representação é feita na base hexadecimal. Falando um pouco de IPv4, cada endereço é composto por uma sequência de 32 bits. E esses 32 bits são divididos em 4 grupos ou em 4 conjuntos de 8 bits que nós chamamos de octetos. Então, cada octeto vai ter 8 bits, que podem variar de 0 a 1, e esses bits são separados por ponto. Aqui a gente tem uma representação, tá? Então, aqui temos o primeiro octeto, depois o segundo octeto, depois o terceiro octeto e, por último, o quarto octeto. Então, esse endereço para o computador não tem os pontos, né? É só a sequência de 32 bits. Nós separamos em conjuntos de 8 para facilitar a conversão. Então, sempre que a gente falar de endereços de rede, nós vamos trabalhar com conjuntos de 8 bits, tá? Então, os pontos eles são adicionados para facilitar a compreensão e a conversão para a base decimal. Bom, então, primeiro nós vamos começar falando um pouquinho da notação posicional, tá? A notação posicional significa que um dígito, ele tem, ou um valor, um número, ele tem um valor diferente dependendo da posição que ele ocupa na sequência numérica, tá? Vamos observar aqui a notação decimal, que é a notação que nos é mais natural. Então, eu tenho o número 1, que se ele estiver na posição 0, aqui a posição do número, né? Essa linha vai nos dar a posição do número. Se ele estiver na posição 0, esse número tem o valor 1. Agora, se ele estiver na posição 1, o valor desse número 1, ele vai ser um valor 10. E esse 10 é dado pela posição dele. Então, na posição 1, eu desloco uma casa e aí ele ganha um valor equivalente à posição dele. Então, é como se eu fizesse a base numérica elevado ao valor da posição em que ele se encontra, tá? Então, aqui a gente tem a posição, aqui a gente tem a base a base numérica na notação, né, em que eu estou trabalhando. Eu elevo esse valor, o valor da base numérica, ao valor posicional, e aí eu vou ter o valor do número na posição em que ele se encontra. Então, se eu tiver o número 1 na posição 0, o valor dele vai ser 1. Se ele estiver na posição 1, ele vai ser 10. Se eu estiver na posição 2, vai ser 100 e assim consecutivamente. A mesma coisa acontece com a base binária.
Se eu tiver a base binária, eu vou elevar o 2 ao expoente e eu vou ter um valor numérico, um valor posicional. Então, o número 1, né? Se eu tiver 0, o valor posicional dele vai ser sempre 0, né? Agora, se eu tiver um número 1, o valor dele na posição 0 vai ser 1. Se ele tiver na posição 1, ele o valor numérico dele vai ser 2. O valor em decimal dele vai ser 2, né? Se ele tiver na posição 2, o valor vai ser 4. Note que eu vou sempre dobrar esse valor. Então, eu tenho 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e 128. Uma vez que nós compreendemos que esse valor, qual é o valor posicional do bit, nós podemos trabalhar de forma facilitada a conversão entre valores binário e decimal. Então, vamos começar com a conversão entre a base decimal, que nós conhecemos, e para a base binária. Quais são os passos para converter um número da base decimal para a base binária? Como eu faço essa conversão na forma tradicional do número? Eu vou pegar o número 96, vou dividir esse número por 2, ele vai dar um resultado, esse resultado vai ser, vou fazer aqui, 96 dividido por 2, tá? Então, 96 dividido por 2, vou fazer aqui, 96 dividido por 2, 96 dividido por 2 vai dar 48 e não vai sobrar nada, vai dar 0. Ok, deixa eu centralizar isso aqui. Então, aqui eu posso pegar o número 96, pego 96 dividido por 2, vai dar 48 e vai sobrar 0. Vou dividir esse número novamente por 2, então eu vou pegar 48 divididos por 2, vai dar 24 e sobra 0. Novamente, vou pegar 24 dividir por 2 e dá 12 e sobra 0. Vou dividir novamente por 2, vai dar 6 e sobra 0. Vou dividir novamente por 2, vai dar 3 e sobra 0. Aqui, quando eu dividir por 2, vai sobrar, vai dar 1. Deixa eu fazer certinho. Vai dar 1 e dá um número quebrado. Quando dá um número quebrado, eu não vou usar esse número quebrado. Isso significa que eu tenho um resto, o resto é 1, e aqui eu vou colocar o valor inteiro. Eu vou pegar só o valor inteiro, tá? Então, vou corrigir a minha fórmula aqui. E aqui, 1 dividir por 2 vai dar 0 e sobra 1. Ok, como que eu transformo isso aqui em binário? Então, eu vou ler da direita para a esquerda. O valor vai ser 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, certo? Mas existe uma outra forma, talvez mais simples ou mais rápida de chegar a esse valor sem fazermos todas as divisões. Então, o que eu posso fazer? Eu posso verificar, primeiro passo é verificar se o valor, então agora eu estou considerando o valor em decimal, se ele é maior ou igual ao valor posicional. Então, nessa posição aqui, o valor da posição é 128. 128, 96, será que ele é maior ou igual a 128? Não, ele não é. Então, nesse caso, eu vou adicionar o bit 0 e vou continuar trabalhando com o valor 96. Então, o segundo passo, verificar se o valor é maior ou igual a 128. Se sim, eu vou colocar 1 no valor binário, se não, eu vou adicionar 0. Nesse caso, eu coloquei 0.
Se eu colocar 0, eu continuo, vou para o próximo passo, vou continuar considerando o valor 96. Aí eu vou reiniciar o meu algoritmo. Então, 96 é maior ou igual a 64? Nesse caso, sim. Então, eu vou colocar 1 no valor binário, vou subtrair 96, vou pegar o valor que eu tinha e vou tirar o valor posicional, então vou fazer 96 menos 64, o resultado é 32 e a partir de agora o valor com o qual eu vou trabalhar é 32. Então vou verificar no próximo passo se esse valor, 32, é maior ou igual ao valor posicional. No nosso caso, ele é igual ao valor posicional. Então eu vou adicionar 1, vou colocar, vou fazer a operação, vou subtrair 32, esse 32 aqui, do valor posicional, vai restar 0. E aí, eu não preciso fazer a conta, porque se sobrou 0, os próximos dígitos ou os próximos bits serão 0. Note que o valor obtido aqui é o mesmo valor que a gente conseguiu nessa divisão. Então, vai ser 0 nessa primeira posição, 1 na segunda posição, 1 na segunda posição e o restante vai ser 0. Vamos fazer um novo número. Agora eu tenho o valor 66. Se eu tiver 66, 66 dividido por 2 vai dar 33, tá? Sobra 0. 33 divididos por 2 dá 16, mas aqui o nosso resto é 1. 16 dividido por 2 vai dar 8 e sobra 0. 8 por 2 dá 4 e sobra 0. 4 por 2 dá 2 e sobra 0. 2 por 2 dá 1 e sobra 0. Então, aqui a gente não tem esta última operação, né? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bits, certo? Só que nós estamos trabalhando com 8 bits. Neste caso, então, o último bit aqui vai ser 0. Eu preciso completar a sequência com os 8 bits. Então, aqui, 66 é maior ou igual a 128? Nesse nosso caso, não. Adiciono 0, continuo trabalhando com 66. Ele é maior ou igual a 64? É maior ou igual a 64. Vou fazer a operação 66, que é o valor, menos 64, que é o valor posicional, vai sobrar 2. 2 é maior ou igual a 32? Não é. Maior ou igual a 16? Também não. Maior ou igual a 8? Também não. Maior ou igual a 4? Também não. Maior ou igual a 2? Sim. Ó, note que é o valor da penúltima coluna. E aí, é maior ou igual a 1? Não. Sobrou 0 aqui, o restante vai virar 0. Pronto, nós temos a conversão. Agora vamos lá, vamos tentar praticar um pouco essa nossa conversão. Vou gerar um novo valor. Gerei um novo valor. Agora você pausa o vídeo, faz a operação e depois confere se a sua operação bate com o resultado. Pronto, esse é o resultado da nossa operação. E aí, acertou? Vamos fazer mais uma conversão. Vou gerar um novo valor. Você pausa o vídeo e tenta fazer a conversão novamente. Nosso resultado. Muito bem. Então, usando esse algoritmo, fica mais fácil fazer a conversão de valores binários em valores decimais. E agora, como a gente faz a conversão inversa? Eu quero fazer a conversão de valores binários em valores decimais. Então, nós vamos começar com um valor decimal, nós vamos definir o valor decimal como 0 e a gente precisa descobrir se esses bits, qual é o valor decimal desses bits. Da mesma forma, nós temos um valor posicional, certo? O que a gente vai fazer aqui? Bom, a operação tradicional, eu colocaria o valor posicional, faria isso aqui. Vou usar a notação posicional.
Então, se eu tivesse, na forma tradicional, se eu tivesse um valor em binário, vamos imaginar 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. O que eu faria nesse caso? Eu pegaria o valor, multiplicaria faria vezes 2 elevado a 7, que o valor posicional é 128. Então, eu pegaria a base numérica, multiplicaria, elevaria ao expoente da posição, relativo à posição, chegaria ao valor 128 e multiplicaria por 1. Então, multiplicaria pelo valor que está na posição binária. Então, aqui eu teria exatamente 128, nesse caso eu teria 64 e nesse caso eu teria zero. Então, o que a gente pode concluir? Que quando eu tiver zero, o resultado da operação vai ser sempre zero. Então, aqui eu teria 128 como resultado da operação de 1 vezes 128, 64, 0 é o resultado dessa multiplicação, aqui é 0, aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 0 novamente, 2 e 1. E o resultado é a soma dos valores anteriores. Então, somei os valores anteriores, esse número é 203. Agora, note que eu posso simplesmente ignorar os valores em que o bit é zero. Eu poderia simplesmente considerar o valor posicional e somar os valores posicionais onde os bits são 1. Então, essa é a ideia da conversão, de uma forma abreviada de fazer a conversão. Então, eu tenho um bit aqui, uma sequência binária com 8 bits, eu tenho o valor posicional, o que eu vou fazer? Se o binário for igual a 1, eu vou somar o valor decimal do valor posicional, vou somar esse valor. Então, eu inicio com o valor 0, vou fazer 1 vezes 128, cheguei ao número 128. Agora aqui eu tenho 0, então não vou fazer nada, aqui eu tenho 0, não vou fazer nada novamente, e aqui eu tenho 16. Vou somar 128 com 16. Olha só, 128 com 16 dá 144. Nesse caso eu tenho o bit 1 novamente, então eu vou somar com 8. Aqui eu tenho o bit 1, eu vou somar com 4. Aqui eu tenho o bit 2, o bit 0, não vou fazer nada. Eu tenho o bit 0 e não vou fazer nada. Então, dessa forma, eu não preciso fazer exponenciação e multiplicação. Eu simplesmente vou considerar o valor posicional, vou observar o bit, a sequência binária, e eu vou somar o valor posicional, os valores posicionais, onde o bit for igual a 1. Então, 128, 16, 8 e 4. Vamos fazer mais um. Agora eu tenho essa sequência binária. Então, na primeira posição, nosso bit é 0, então 0 eu não faço nada, continuo com o valor 0. Aqui eu tenho o bit 64, então eu vou somar o valor decimal anterior com 64. Aqui eu tenho o bit 1, novamente, vou somar 64 com 32, nós temos 96. Aqui eu tenho o bit 1 novamente, então vou somar 16 com 96. Aqui eu tenho o bit 0, não vou fazer nada. Aqui eu tenho o bit 0 novamente, não vou fazer nada. E agora eu vou somar o valor posicional 2 ao 112. Aqui, na última posição, eu tenho o bit 1. Pronto, descobri qual é o valor em decimal. Dessa forma, fica muito mais fácil fazer a conversão dos números binários para os números decimais. Basta que saibamos qual é o valor posicional, posicionemos corretamente cada um dos bits e aí somemos os valores posicionais aonde o bit for igual a 1. E no restante a gente ignora o valor posicional. Agora vamos fazer um exercício. Eu vou gerar um novo número e você vai calcular e nós vamos verificar se você conseguiu acertar. Gerei o número, agora você pausa o vídeo e calcula. E aí, você acertou? Mais um valor.
E agora, vamos ao último valor. Muito bem, espero que você tenha acertado todas as operações. Por que a gente trabalha com valores de 8 bits? Porque cada sequência do endereço IPv4, ela tem um conjunto de 8 bits. Então, eu tenho um conjunto de 8 bits aqui e eu vou converter esse conjunto de 8 bits em um valor decimal. Então, cada octeto, porque 8 bits, né? Cada octeto será convertido individualmente. Isso para compreensão humana, isso para você configurar nos hosts ou nos roteadores, tá? E, mas para o computador vai ser sempre o valor em binário. Espero que você tenha compreendido como faz a conversão do binário para o decimal e do decimal para o binário.